Olá, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos agora, então, obter a derivação do PCA pelo outro critério, que é a minimização do erro quadrático médio. Então, o PCA ele é ótimo em dois sentidos, né? Primeiro, porque ele maximiza a variância ou o espalhamento dos dados. E segundo, porque ele minimiza o erro quadrático médio em relação assim, ó, do vetor original para o vetor reduzido. Veja que o erro quadrático médio pode ser calculado pela a norma de x menos y ao quadrado. X menos y é essa norma aqui, ao quadrado. Se fosse projeção aqui, olha o que seria a norma de x menos y. Tudo isso aqui, ó. O erro, então, seria muito maior. Aqui o erro é pequenininho. Tudo bem? Nesse sentido, pessoal, ele lembra muito, né, aquela ideia do mínimos quadrados, né? Regressão linear, você quer achar sempre que o hiperplano de mínimos quadrados, que minimiza o erro, que seria aquela reta, né, cuja soma dos erros quadrados é mínima, o hiperplano. Aqui, nós queremos encontrar sempre, na verdade, um subespaço que, quando eu projeto meus dados nele, a diferença dos dados originais para essa projetada, né, versão reduzida, é a menor possível. Então, veja, pessoal, nós definimos o critério PCA-J-PCA2 de ter como isso aqui, ó, a norma da diferença de x com y ao quadrado. Lembrando que y nada mais é que a projeção de x na base. Então, fazendo a expansão na base, como a gente fez lá no caso anterior, fica assim. Pela definição de norma ao quadrado, eu tenho que, a norma ao quadrado é o quê? É aquilo transposto vezes aquilo. Então, assim, fica um pouquinho grande aqui as fórmulas, mas vocês vão ver que a matemática é bem tranquila. Agora eu vou fazer o quê? Distributiva aqui, ó. Vão ter quatro termos, né? X com somatório, somatório com x, somatório com somatório. Então, o primeiro termo, ó, x transposto x. Segundo, x transposto somatório. Terceiro, somatório transposto x. Quarto, somatório transposto somatório. Rearranjando os termos, ó, o valor esperado, pessoal, é um operador linear. Então, o valor esperado disso tudo é a soma dos valores esperados. Então, vamos lá. Primeiro, x transposto x é a norma de x quadrado. Segundo, pessoal, olha só. Vou entrar com esse x aqui dentro, ó. Tudo bem? Então, vai ficar W transposto X, X transposto W é a mesma coisa que W transposto X, porque o produto escalar independe da ordem. Então, fica, olha lá, W transposto X, W transposto X, duas vezes. Aqui, mesma coisa. Vou trazer esse X para dentro aqui, ó. Tudo bem? Então, vai ficar, olha lá. Quando eu aplico, primeiro vamos aplicar transposto. Quando eu aplico o transposto, pessoal, inverte a ordem, né? Então, vai ficar esse aqui transposto, x transposto W. É por isso que é como se invertesse a ordem. Eu aplico o transposto de trás para frente, que eu inverto a ordem. E o x entra aqui. Tudo bem? Quarto, eu vou fazer o quê? Somatório. Olha lá. Ó. Vai ficar esse aqui transposto, então vai ficar W transposto, X transposto W. W transposto, X transposto W. Tudo bem, pessoal? São os quatro termos que a gente tem aí. Agora nós podemos rearranjar e simplificar as coisas aqui, ó. Isso aqui tudo, pessoal, é WJ transposto ao quadrado. Isso aqui também, WJ transposto ao quadrado, ó. Tudo bem? Mesma coisa, se eu pegar o parênteses aqui, assim, ó, esse W, se eu agrupasse esse W aqui com esse X, então, vai ficar W transposto, tá vendo? Ao quadrado. E o terceiro termo fica o quê? Vai ficar W transposto X, porque aqui é somatório duplo. Apesar de ser os dois em J, quando eu multiplicar aqui vai ficar J e L, né? Então, vai ficar, ó, W transposto X, X transposto L, que é do outro somatório, WJ transposto WL.
tudo bem? Porém, W é uma base ortonormal. Então, para J diferente de L, zera tudo isso aqui. Só vai sobrar quando J for igual a L. Quando J for igual a L, isso é 1. E aqui fica WJ transposto com X, W transposto J com X transposto W, que é WJ transposto ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Então, olha que bacana. Isso aqui cancela com isso. E resulta apenas nisso aqui. Ora, pessoal, mas quem que é esse cara aqui, ó? Vamos expandir esse cara. WJ transposto X ao quadrado. É WJ transposto X vezes X transposto WJ. Como valor esperado, o vetor aleatório é o X, o W sai para fora. W sai. Então, vai ficar E, a norma de x quadrado, menos somatório, WJ transposto, E de x transposto, matriz de correlação ou matriz de covariância, porque no nosso caso, que a gente está assumindo que a média é zero, ambas são iguais. Então, isso, pessoal, é o quê? A mesma forma quadrática do problema anterior. Lembra? Que a gente já resolveu. A gente já sabe a solução disso aqui. Então, olha só, para eu minimizar o erro, isso aqui é o erro quadrático médio. Para eu minimizar isso daqui, pessoal, para minimizar o erro, eu tenho que maximizar esse cara aqui, porque ele tem o sinal negativo, tá vendo? Para eu minimizar o erro, eu quero que isso aqui seja o maior possível. Mas maximizar isso é a mesma coisa que a gente fez anteriormente, é maximizar o espalhamento dos dados. Tudo bem? A gente vai chegar aonde? Vai chegar no lambda x WJ, sigma x WJ, lambda j WJ. Problema de alto valor e alto vetor. Substituindo aqui sigma x WJ por lambda WJ, como os W são ortonormais, isso dá 1, fica o somatório de lambda J. Ah lá, é o mesmo resultado que eu tinha anteriormente. Para eu minimizar o erro, eu tenho que escolher os maiores autovalores, os autovetores associados aos maiores autovalores da matriz de covariância. Perfeito, pessoal? Então, era isso. Por isso que eu comecei resolvendo aquele problema primeiro. Porque esse aqui cai naquele, tudo bem? Se a gente já tem a solução para ele, tá tudo pronto. Muito bem, pessoal. Vamos ver aqui agora algumas limitações do PCA. Então, veja, o PCA, ele foi feito, ele foi projetado não para classificação de dados, não para discriminação de dados, mas sim para compactação dos dados. Por quê? Porque ele minimiza o erro quadrático médio. Então, ele é ótimo do ponto de vista de compactação. Se eu quiser compactar os dados da melhor maneira possível, PCA é a sua primeira escolha. Agora, olha só o que acontece. Suponha que eu tenha esse problema de classificação aqui, onde, ó, veja, o PCA é não supervisionado. Então, é um problema de classificação de duas classes. Porém, o PCA, ele só observa, pessoal, a mistura das duas classes. Ele não sabe, não tem rótulo do que é classe 1, do que é classe 2. Então, ele só vê, ele vê a mistura, né? Ele vê como se fosse essa elipse verde aqui, ó. Quando eu aplico o PCA, o que ele vai falar? Opa, a direção de maior variância é essa aqui em vermelho, aqui, né? É essa. Então, eu vou projetar nela. O que acontece quando ele projeta aqui, pessoal? Olha só, as duas elipses, uma totalmente sobreposta na outra. Então, aqui, uma distribuição da classe 1 vai ficar totalmente encoberta pela densidade gaussiana da classe 2. Eu não vou conseguir separar nada aqui, vai dar só erro. Eu vou errar todo mundo dessa classe menor aqui. Ó. Vou classificar todo mundo como sendo da classe grande. Ao passo que, olha só que coisa, se eu escolhesse o menor alto valor, eu iria projetar nesse autovetor aqui. E aí, nesse projeção, olha como que é. As duas classes separadinhas, tá vendo? Ó, separadinhas. Porém, com espalhamento bem pequeno. Então, aí que tá. Essa é uma limitação que pode ocorrer com o PCA, sim. Se o seu objetivo é classificar dados, atente-se a essa limitação. Não é que sempre vai acontecer, mas pode acontecer. Tudo bem? O PCA
não é a melhor opção em problemas de classificação, mas ele continua sendo a mais usada, isso com certeza. Digamos assim, o primeiro método que vem à mente de qualquer pessoa quando se fala em redução de dimensionalidade é o PCA, ainda hoje. Mas atente-se a essas limitações aqui, tudo bem, pessoal? Muito bem, então agora, lá, nós vamos ver o algoritmo PCA. Qual que é o algoritmo? São esses 6 passos aqui. Primeiro, então eu tenho meu dataset, minha base de dados, N vetores de dimensão D. N é uma matriz, tipicamente isso aqui é uma matriz, né, pessoal? Uma matriz o quê? Sei lá, aqui está N colunas e D linhas. D por N. A saída do meu PCA é o quê? Esse D aqui vai diminuir para cá. Então, vai ficar um negócio assim. K por N. Tudo bem? Aqui o D era 100. O meu K aqui é 10. Tudo bem? Achatou a matriz. Então, mais uma razão para usar redução de dimensionalidade, que eu não mencionei lá no primeiro vídeo. Redução de custo computacional. Classificar os dados dessa matrizona, que é muito mais caro do que classificar os dados dessa matrizinha mais fininha aqui. Tudo bem? Você tá reduzindo memória, você está reduzindo, né? Então, veja, lê o dataset. Primeira coisa, computa a média global, o vetor média global. Quem que é o vetor média global? Você vai pegar aqui, ó, e somar x1 com x2, x3, xn e dividir por n. Matriz de covariâncias. Quem que é? 1 sobre n, somatório. Você vai pegar cada amostra menos a média, cada amostra menos a média transposto. É muito comum aqui, pessoal, a gente, antes de calcular a matriz de covariância, fazer o quê? Subtrair a média de cada coluna, sabe? O vetor média é um vetor coluna, 1 por D, ó. O vetor média é um vetor coluna, D por 1. Então, o que que você faz? Você subtrai aqui, ó, você subtrai cada coluna aqui do Mi, subtrai, subtrai, subtrai. Isso faz com que os seus dados sejam centralizados ao redor da origem. Aí você não precisa nem pôr o Mi aqui, ó. Você não precisa nem do Mi aqui, ó. Você faz somatório xi transposto. Acabou, né? Aí o que que você faz? Eigendecomposition. Você vai, ou decomposição espectral da matriz sigma x. Tem várias funções prontas aí nos pacotes, em Python, em, né, MATLAB. Se chama uma função lá para achar os autovalores e autovetores. Seleciona os K autovetores associados aos K maiores autovalores. Vai lá e pega os K. É esses aqui, W1 a WK. Cria a matriz de transformação WPCA. WPCA. É uma matriz aqui N por K. Tudo bem, pessoal? Fala, N linhas por K colunas. Aí, o que que você faz? Você vai multiplicar, pessoal, cada vetor de padrão aqui pela matriz WPCA. Então, você vai pegar aqui, ó. Você pode simplesmente pegar a matriz inteira. Se essa sua matriz WPCA é N por K, pessoal, o que que você faz? Você multiplica ela por X transposto, né? Ó. WPCA pela matriz, essa é a matriz X, ó. Se você quiser fazer tudo de uma vez, você multiplica por quem? Por X transposto. Por quê? Vamos ver se bate aqui, ó. A W por K, N por K. X transposto, então, N por K. X transposto, pessoal. X transposto é... Não, vai ser N por D. Então, aqui é W transposto, X transposto, né? Então, aqui não é N por K. W transposto... Ah, não, o W transposto é K por N. Tá certo, é W transposto que é K por N. K por N. E o X transposto é N por D. Ah lá, agora sim, N por D. Quando você faz esse produto, você vai ter a sua matriz, essa aqui, Y.
onde cada coluna, olha lá, ó, onde cada coluna, né, pessoal? Cada coluna da matriz Y é um vetor com a dimensionalidade reduzida. É isso. Tudo bem, pessoal? O algoritmo PCA se resume a isso. Muito bem, pessoal. Vou ficando por aqui. Agradeço pela atenção de todos. Muito obrigado. Nos vemos em breve com mais vídeos sobre reconhecimento de padrões. Até mais.